Sonho, pesadelo e depressão. Sobre isso que eu quero falar aqui neste vídeo, neste canal. E aí, pastor, e aí, doutor? Ficou curioso quanto ao título do canal? Então eu te convido a você assistir o primeiro vídeo, porque eu explico, tem uma razão deste título, ok? Tem a ver com a minha formação? Tem a ver, mas tem outros motivos específicos que eu coloco lá e fica o convite para você poder, então, assistir. Tratamos aqui neste canal sobre a saúde mental e o foco tem sido a depressão. A depressão tem sido considerada como a doença do século XXI. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são mais de 300 milhões de pessoas sofrendo de depressão no mundo. Dados recentes também apontam que por conta da pandemia aumentou e tem aumentado de modo significativo casos de depressão. Isso nos chama a atenção para um aspecto muito importante, que a depressão, enquanto um adoecimento psíquico, enquanto uma doença e qualquer outra doença, não pode ser vista separada do contexto social. Há um pano de fundo que, então, ajuda a compreender o fenômeno da depressão. Se dizem que a depressão tem sido o grande mal-estar do século XXI, a pergunta a ser feita é o seguinte: o que há no século XXI que tem criado este mal-estar? Algumas considerações neste sentido. Nós vivemos um tempo de uma profunda revolução tecnológica. Saímos da máquina de escrever, manual, para a máquina elétrica, para o computador de mesa, para o notebook, para o smartphone. Então, o lema agora, para nós que estamos aí na faixa dos 60, dos 70, não é mais se vira nos 30, é se vira nos 60, é se vira nos 70, porque nós estamos aprendendo a lidar com estas novas tecnologias. Tem o advento da internet, que tem subvertido também a relação, que tem migrado de uma relação pessoal para uma relação midiática. Então, menos relações a partir de contatos pessoais e mais a relação a partir de contatos midiáticos. Observe bem, até quando as pessoas estão juntas, elas estão no celular, ao invés de estarem interagindo umas com as outras. Isso tem favorecido o surgimento da solidão, tem isolado as pessoas e tem favorecido o surgimento da solidão. E a solidão é um dos fatores que pode desencadear também a depressão. Talvez isso explique o fato de nós termos um crescimento da depressão muito na faixa dos adolescentes e de jovens, que são aqueles que ficam mais tempo nas mídias sociais. Inclusive, tem estudos que apontam que aqueles que ficam muitas horas durante o dia nas mídias sociais, na internet, têm maior propensão ao desenvolvimento da internet. Não estou falando de ficção, não. Estou falando de estudo que eu já li a partir das leituras que eu faço sobre a depressão. Quem sabe em algum momento eu aqui possa trazer então este tema, depressão midiática. Fica aí então essa ideia. O que você acha? Tem também um outro aspecto na subjetividade do século XXI que eu chamo de imperativo da felicidade. Como existem muitas possibilidades, como tudo está muito na palma da mão, então é como que agora todo mundo tem que ser feliz. Como tem remédio para tudo, praticamente para todas as enfermidades, qualquer dorzinha tem um remédio, então todo mundo tem que ficar de bem com a vida, não tem mais espaço para a tristeza. É o imperativo da felicidade que tem baixado o limiar para a frustração. Cada vez menos as pessoas estão tendo aquela condição de poderem resistir à frustração. O que acontece é o seguinte: como a vida não consegue se consolidar a partir do imperativo da felicidade, então quando este imperativo da felicidade se desconstrói, o que emerge é a depressão. São essas então algumas considerações desta subjetividade do século XXI que tem favorecido, no meu ponto de vista, o surgimento da depressão. E aí, o que você acha? Existem outros fatores, com certeza, tá? Compartilha aí, dê a sua dica, dê a sua opinião. Vamos então ver essa relação da depressão correlacionada como sonho e um pesadelo.
Uma das principais queixas de uma pessoa que passa por um episódio depressivo é a perturbação do sono, é a insônia ou a hipersônia. E nós sabemos como que o sono é importante para que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida. O Andrew Solomon, no livro O Demônio do Meio-Dia, ele tem uma frase, ele faz uma questão, um trocadilho bem interessante. Ele fala o seguinte: dorme-se de modo estranho por causa da depressão ou mergulha-se na depressão porque se dorme de modo estranho. Ou seja, quem não dorme bem tem mais possibilidades de poder desenvolver um quadro depressivo. E uma vez instalada a depressão, há um comprometimento da qualidade do sono. O sono, ele, segundo dizem os médicos, os pesquisadores, ele é estabelecido por fases. Numa faixa de 8 horas de sono, que é a média para poder ter um bom período de revigorar o corpo, são 6 fases de sono, 7 fases de sono. Cada fase tem as suas subfases, que é a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 e o sono REM. O sono REM é aquele que é mais profundo. Observaram, então, a partir de exames de imagens, que justamente na fase REM é que acontecem, os sonhos se estabelecem de maneira mais contundente, mais preponderante. Por quê? É ao final de uma fase e início de outra fase que o sonho entra como fator de ligação para a manutenção do sono. Então, o sonho ou os sonhos ajudam na manutenção do sono. O pesadelo, ao contrário. O pesadelo interrompe o sono, ok? Faz com que a pessoa acorde assustada, com o coração palpitando. Ele interrompe o sonho de maneira abrupta. Tem os sonhos que nós sonhamos dormindo e tem os sonhos que nós sonhamos acordados. Neste sentido, os sonhos, me refiro a eles enquanto objetivos, enquanto horizontes, enquanto perspectivas, enquanto esperança, enquanto otimismo em relação ao futuro, por mais que o presente esteja um tanto quanto complicado. Ao depressivo, faltam essas condições. Na depressão, o céu é como céu de chumbo, não pode ser transposto. Na depressão, não se tem esperança. Na depressão, falta otimismo e sobra pessimismo. Na depressão, o que se estabelece é a quebra de um sonho e a entrada abrupta de um pesadelo. A depressão é um pesadelo. É um pesadelo que pode ser superado, que pode ser elaborado. Como? Freud ele vai inaugurar a psicanálise a partir do texto A Interpretação dos Sonhos. E a máxima que ele vai colocar é que os sonhos se constituem numa manifestação do inconsciente. Por mais que este sonho esteja embolado, né? Por mais que os elementos ali estejam colocados de maneira que não são inteligíveis, há um sentido. E que este sentido ele passa a ser adquirido a partir da fala. Desta maneira, então, a depressão enquanto este pesadelo, com esse conjunto de imagens ou de pensamentos, de emoções emboladas, sem sentido, sem nexo, por exemplo, o deprimido ele se percebe como sendo uma pessoa que está abatida, mas ele nem sempre, na maioria das vezes, ele não consegue perceber o motivo. Ele não consegue explicar a tristeza. E isso dá mais tristeza ainda, dá mais sofrimento ainda, porque não vê uma causa, né? Não é aquela questão tanto de causa e efeito. Aconteceu isso, a pessoa ficou deprimida. Não é bem assim que as coisas acontecem. Na verdade, esta falta de sentido começa a ter sentido a partir da fala. É preciso, portanto, oferecer ao deprimido um espaço onde ele possa falar do seu sofrimento, onde ele possa falar daquilo que não tem sentido, onde ele possa falar daquilo que não tem nexo, para que ao falar
e dentro deste espaço que é dado a ele de fala, que é um espaço analítico, é um espaço terapêutico, ao falar ele possa ir desconstruindo esse pesadelo, dando sentido, né, a estas imagens, a estas experiências, a estas vivências, de tal maneira que ele vai desconstruindo o pesadelo e, na medida que desconstrói o pesadelo, vai restaurando o sonho. E é no momento em que o sonho começa a ser restaurado e que se instala novamente, é que o elan da vida começa a ser o motor que movimenta a vida da pessoa, fazendo com que ela possa sair daquele estágio, ou daquele estado onde ela não vê sentido, onde ela acha que dali ela não conseguirá sair, para poder se movimentar. Ou seja, tem tratamento para a depressão. E numa depressão leve, numa depressão moderada, o tratamento é a fala num ambiente analítico, num ambiente terapêutico, onde esta fala é acolhida, onde aquele que sofre é convidado a falar sobre o seu sofrimento. Isso faz todo sentido e faz toda a diferença. Em casos de uma depressão maior, uma depressão grave, é necessário que haja a intervenção de um médico para poder, a partir de medicamentos específicos, poder restaurar então o equilíbrio mínimo do corpo, do funcionamento do psiquismo, para que essa pessoa comece a poder falar do seu sofrimento. É dentro deste contexto, portanto, que eu faço esta correlação: depressão, sonho e pesadelo. A depressão é a instalação de um pesadelo na vida da pessoa que deixa de sonhar. Supera-se a depressão a partir da fala, onde o sonho ele aparece e desta maneira a pessoa ela se restabelece no movimento da vida. Mas fique com essa expressão: o sonho sustenta o sono, o sonho sustenta a vida. É isso aí, espero ter dado mais uma contribuição na compreensão deste fenômeno que é a depressão, e até a próxima. Se você gostou, compartilhe nos seus contatos, dê uma curtida, inscreva-se aqui no canal.